Abra sua Bíblia no livro da Revelação. E eu gosto de falar e olhar para você. E não tem, pastor. Tem. A palavra Apocalipse significa revelação. Já anota isso aí. Livro do Apocalipse. Capítulo de número 2. Verso por número 18. Quem nos visita a primeira vez, só para eu ver que eu estava de costas, quem é a primeira vez? Tem? Cadê? Olha aí o pessoal aí, ó, glória a Deus, lá no camarote, Deus abençoe. Não estranha não, tá? Que a gente usa muito a Bíblia nesse culto. E aí, se você não tem uma, pega carona com quem está pertinho de você aí. Quero louvar a Deus, nosso time de multimídia, que faz com que os recursos que nós possuímos sejam usados tanto carinho e excelência para levar essa mensagem mais longe. Valoriza isso, irmãos. Tá? Nesse momento tem gente no hospital sendo ministrada. Nesse momento tem gente que está dentro de casa, impossibilitado de sair. Estou falando isso porque na terça-feira eu estive proibido de me locomover, de sair, de pregar. E fui muito ministrado da minha casa. Na última terça-feira nós tivemos aqui vidas rendidas aos pés do Senhor. E inclusive na internet, vidas que tomaram a decisão de se entregar a Jesus. Então esse ministério da multimídia que cuida do som, transmissão, iluminação e afins, merece o nosso aplauso. Você pode fazer isso? Vamos adorar o Senhor pela vida desse time. Todos eles são voluntários. Todos eles são voluntários, chegam mais cedo, saem mais tarde, o fio quebra, aí é um desespero. Terça eu fiquei em casa e eles toda hora, pastor, tá bom aí? Eles sabiam que eu estava assistindo, né? Aí, meu filho, eu falei, toca o barco, irmão, tá tudo certo. Apocalipse 2:18. A leitura dessa carta é um pouquinho mais comprida. Vale a pena ressaltar que essa é a maior carta das 7 e que, curiosamente, é destinada à menor cidade das 7. Tiatira, dentro do campo geopolítico, dentre as 7 cidades, é a que tem a menor expressão, mas a ela é destinada à maior carta. Nós vamos ler toda a carta a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Circula Filho de Deus. Essa é a única vez que essa expressão Filho de Deus aparece no livro do Apocalipse. Tem um porquê, a gente vai descobrir já já. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Sublinha essa aqui. Viu que, diferentemente, Diogo, da igreja de Éfeso, em Éfeso, Patrick, está dizendo que Éfeso abandonou a prática do primeiro amor. Tiatira não. Começou bem e no tocante ao amor e às obras, está melhor do que antes. Isso é bom. Verso 20. Tenho, porém, contra ti
o tolerares, circula tolerar, que essa mulher, qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: é hoje que Jezabel vai apanhar com gato morto até o gato miar. Quem gosta do tema libertação e batalha espiritual, levanta a mão. Prepara a caneta aí. Agora prepara para ouvir Bíblia. Não é experiência pessoal de pastor. Experiência não constrói doutrina. É só experiência. Serviu para mim no momento, mas não significa que serve para a igreja sempre. Temos um problema muito sério, e não é só, porque tem gente que fala, a igreja brasileira, quem fala igreja brasileira não pastoreia a igreja, pode ver, quem vai, a igreja brasileira não pastoreia, ou já pastoreou e está frustrado, que esse não é um problema crônico de igreja brasileira, isso é um problema crônico de igreja em qualquer lugar do mundo. O que? Heresia. E no tocante à batalha espiritual e libertação, o que tem de gente transformando experiência em doutrina não está no gibi. Aliás, uma das matérias mais rentosas, lucrativas no seio cristão é justamente o tema libertação. Isso dá muito dinheiro. É por isso que é tão valorizado e também tão deturpado, porque na visão bíblica não dá lucro. Bata no seu peito e diga assim: em Cristo, como filho, eu já estou liberto. No âmbito espiritual nada nos prende mais. Agora a nossa guerra é na carne. Não tem a ver com demônio, tem a ver com idiosincrasia. A palavra idiosincrasia significa para onde a água vai. Isso aqui é a escola de sabedoria, irmão. Para onde a água vai? Qual é a tendência? A nossa inclinação, por mais, você pode passar 40 dias no monte orando, você vai descer do monte e continua sendo carnal. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Mas eu disse que orar no monte é ruim? Mas orar no monte mudou a minha natureza? Estragou o culto, né? Vamos lá. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Cuidado, pai. A Future ensina as crianças a não aceitarem doces consagrados a ídolos. Quem está comigo, diga amém. Amém. E isso não é veterotestamentário, não é sobre Antigo Testamento, é Novo Testamento. Se você no dia do Cosme e Damião não tiver dinheiro para dar um doce de abóbora, fala comigo. Enche essa criança de doce até ela ficar com raiva. Doce abençoado. Mas a gente não precisa, a gente tem que ensinar a criança. Posso ouvir amém? Amém. Verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostrodecama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão
que eu sou aquele que sonda o quê? Sonda o quê? A palavra mentes e coração, ela foi traduzida na Septuaginta, mas o original grego é rins e coração. Alguém tem aqui na tradução rins? Olha aí, ó. Por quê? Porque dentro do judaísmo, os rins estão ligados aos pensamentos. Mas a Vulgata, a Septuaginta, melhor dizendo, entendeu que seria de melhor entendimento colocar já direto mentes. É uma questão cultural. Vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Eu não vou tomar tempo hoje com isso aqui, porque senão eu vou perder o foco. Mas qualquer dia eu vou falar sobre gnosticismo. As coisas profundas de Satanás aqui, que João está citando na visão ou na carta, é sobre uma doutrina, gnosticismo. Mas se eu falar sobre isso, eu perco o foco. Mas se você tiver curiosidade, estuda sobre isso aí depois. Outra carga não julgareis sobre vós, não julgareis sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Olha o conselho de João. Você não precisa inventar não, conserva o que você já tem. Se você conseguir conservar o que de bom você já tem, você vai longe, irmão. Não precisa inventar. Outro dia a irmã mandou para mim assim: pastor, eu estou muita culpa. Por quê? Essas caixinhas do Instagram. Aí eu vi que não ia dar para responder. Eu falei: minha filha, por quê? Na pergunta, estou com muita culpa porque disseram para mim que eu tenho que orar 3 da manhã, mas eu não consigo acordar para orar. Aí eu coloquei assim: por que a culpa? Ela: porque todo mundo ora e eu não oro. Aí eu botei assim: minha filha, número 1, será que ora mesmo? Número 2, onde está escrito que a oração das 3 da manhã é melhor do que a oração das 2 da tarde? Porque parece que é mais espiritual. Acordei 3 da manhã. Eu acordo quase todo dia 3 da manhã, mas só que não é para orar, é para urinar. Você está rindo que você também acorda. Tem gente que acorda até mais do que isso, né? Lá no mundo, Sandra, você não, mas aquele pessoal que tomava lá a cerveja, né? Acordava toda hora. Você lembra? Não, né? Aleluia. Ainda bem que a Milena entrou na sua vida, né? Vamos terminar a leitura? Verso 26. Ao que venceu, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as, e com cetro de ferro as regerá, as reduzirá a pedaços como se fosse de barro. Assim também, eu, como recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Círculo estrela da manhã. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? O quê? Vamos orar? É tão bom, Senhor, se debruçar diante da sua palavra, com a alma livre e a certeza de que o Senhor é real. Tu és real. Tu és real. Tu não é uma ideia. O Senhor é Deus. O Senhor não é uma chama que flamejou entre os querubins no propiciatório da arca. Quando Moisés fez o tabernáculo, o Senhor é Deus antes da arca. O Senhor continua sendo Deus depois da arca. É bom saber também que o Senhor não precisa desse caixote aqui, chamado igreja, para ser Deus. Tu és. E sempre será. E que bom que o Senhor escolheu um povo
E dentro desse povo o Senhor nos inseriu para nos chamar de filhos. E como é verdade porque está escrito que o pai que ama corrige. O Senhor, ainda que eu não o dissesse, mas faço questão de dizer, tem liberdade de falar, agir, mover, tratar. Essa igreja é sua, esse povo é seu. Aqui e lá na internet, nós estamos com o coração abertos para comer e beber tudo que o Senhor colocar na mesa, e que sirva de alimento e remédio para nós, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela palavra? Faça isso com mais alegria. Tem gente que não aplaude, né? Então, aplauso também ajuda a acordar quem está dormindo, né? Amados, queridos irmãos, Igreja de Jesus, a carta que nós acabamos de ler está destinada, dentro da ordem cronológica do cânon, à quarta igreja que está na cidade que compreende o arco menor da Ásia. Tiatira, como já disse, dentro da visão geopolítica, não é a cidade mais influente, não é a mais rica, não é a mais poderosa, não é a mais importante. Tiatira, diferentemente de Éfeso, como nós estudamos, que por causa de uma gigantesca estátua que era dedicada a Diana, Éfeso era um centro espiritual, onde as pessoas vinham de vários lugares do mundo se prostrar diante daquela imagem. E por conta dessa ênfase espiritual, Éfeso acabava tendo também uma tendência turística, por causa dessa, abre aspas, atração. Tiatira não tem isso, não tem vocação espiritual, embora ali está um templo erguido a um Deus, conhecido como Deus do Sol, intitulado Filho de Zeus. É por isso que Jesus está usando a pena de João para dizer, assim diz o Filho de Deus. Por quê? Porque com essa fala, ele está aplacando a quem se diz ser filho de Zeus e é grande. Quem é o filho de Zeus? Se o Filho de Deus colocou o pé na terra. Então essa cidade, ela não tem vocação espiritual. Esse é um templo que tem o maior. Ela não tem vocação industrial também, não é um centro industrial, não é uma cidade portuária. Se ela não tem vocação espiritual, turística, industrial, o que é que sustenta a cidade de Tiatira? É a sua força comercial. Ela tem uma vocação comercial forte. Basicamente, 2 nichos sustentam financeiramente a cidade. Número 1, a manufatura e o comércio, que não era industrial, mas era uma espécie de coisa caseira, do bronze. Ali eles faziam tachos e espelhos de bronze. É por essa razão que Jesus aparece para João, e nas suas 2 manifestações nessa carne, entre essas 2, uma é que ele tem olhos de, como chama de fogo, e os seus pés é como bronze que reluz, para dizer que aquele bronze que era o orgulho comercial de Tiatira, não é nada diante do que Deus tem para oferecer para a cidade. O bronze que é feito para tacho e espelho, poderia até colocar pão na mesa, mas aquele cujos seus pés são como o bronze polido, o latão reluzente, ele não só coloca pão na mesa, ele é pão da vida. Então o Filho de Deus é maior do que o Filho de Zeus. O que tem os pés como latão, bronze que reluz, é muito maior do que o comércio de bronze que há na cidade. E o segundo viés comercial dessa cidade é que eles fazem a manufatura de um molusco. Lá do fundo do mar eles extraem uma espécie de molusco para fazer a púrpura. Diga púrpura.
O que era púrpura é um pó que servia para tingir lã, linho. Esses dois negócios sustentam a cidade: o comércio do bronze e a manufatura e o tingimento do tecido. A púrpura era cara demais, porque uma vez que o tecido era tingido de púrpura, que era uma espécie de roxo, ágape, mas tendendo para o vinho, uma tinta rara, e eles adquiriram essa habilidade de transformar o molusco que moído, raspado, vira tinta. Então o comércio de roupas de Tiatira, a lã, o linho, era muito valorizado, e era isso que basicamente sustentava essa cidade. A cidade de Tiatira aparece pela primeira vez na Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Anota a referência. Paulo quer fazer a sua viagem missionária, está no coração dele já ir para a Ásia. Abre o texto, Atos 16, verso de número 3, Alessandro. Está no coração de Paulo empreender uma viagem missionária para a Ásia. Ele quer evangelizar um povo, ele quer anunciar as boas novas do Evangelho de uma forma primária a um povo, só que Deus não vai deixar Paulo fazer isso. Olha o texto. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos, presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, de dia a dia aumentavam em número. Verso 6, agora começa. Percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, quê? Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Paulo, pastor Ananza, quer ir para a Ásia e o Espírito não deixa. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Tem coisas que é de Deus, mas não é para você. E tem coisas que é de Deus e não é para você agora. Porque Paulo vai pregar na Ásia, só que agora não. Ele queria agora, e o Espírito Santo falou, agora não, foi impedido. Verso de número 9, para a gente entrar logo no âmago da história. À noite, Paulo teve uma visão, qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos. Aonde? Circula. Cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar bom para orar, e assentando-nos falamos às mulheres livres. Você não viu isso? Que haviam se reunido ali para os geradas. Mas uma certa mulher, pastor Marcelo, chamada Lídia, da cidade... Qual cidade? Vendedora de... Olha aqui. Temente a Deus, nos escutava. Ela está trabalhando, mas ela está ouvindo a palavra. Pastor, tenho vergonha de botar hino no meu negócio, porque senão vou perder cliente. Vou falar isso não. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Daí para frente você vê. Então, a primeira vez que Tiatira aparece na Bíblia é através de uma mulher que era comerciante de púrpura. Ela ouviu a palavra, ela recebeu a palavra, ela acolheu a palavra, e ela volta para a cidade dela para se tornar a primeira missionária dentro da sua cidade. E você me diz que não tem tempo para fazer a obra porque trabalha muito.
estou enjoado hoje, irmão. Estou com fome, sabia? Segura na mão de quem está do seu lado e diga assim: enquanto a sua fonte financeira concorrer com a fonte de vida, você não tem nenhum dos dois, nem vida nem dinheiro. Estou consubstanciando numa fala de um cara que nem cristão é, cristão evangélico, ele é católico. No Protagon, que é uma imersão de 50 horas feita por Wendel Carvalho, em um dos seus módulos ele diz o seguinte: castelo sem liberdade vira masmorra. Você trabalha para dizer, estou construindo o meu castelo, perdeu a liberdade de servir Jesus. Não é castelo, é prisão. Se tornando prisioneiro da própria riqueza. Lídia é o exemplo de alguém que pode prosperar e servir a Deus. Aliás, meu irmão, a verdade é essa: quanto mais eu sirvo a Deus, mais próspero eu me torno. Às vezes eu fico vendo algumas pessoas, só de guisa introdutória, que já está na igreja, digo Deus tem mais, 5 anos, ainda não se mexeu para abrir um GCA na casa dela. Não, pastor, é que o meu sofá é da marca tal, a minha geladeira é da grife tal. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Davi vai dedicar ofertas para a construção do templo, lá no final de 1 Crônicas, ele faz a seguinte oração assim, ó: o que eu estou dando, eu só estou dando porque eu recebi do Senhor. Não estou fazendo nada, e não estou colocando nas suas mãos nada que não tenha sido seu sempre. É seu, o Senhor me confiou, e parte do que o Senhor me confiou, eu estou colocando nas suas mãos de novo, para que todo mundo saiba que quem me sustenta não é contra-cheque, não é cartão de crédito, não é conta corrente, não é meu network, não é a minha rede social, não são os cliques das vendas que eu faço. Minha fonte, minha herança é o Senhor. Por quê? Porque não adianta ter dinheiro e não ter alegria da salvação. Não adianta ter carro bom e não ter a alegria da salvação e o gozo do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que ter dinheiro é ruim. Agora a Bíblia diz que o amor a dinheiro é a raiz de todos os males. Eu posso ter os dois. Eu posso ser cheio do Espírito Santo e ser um homem transbordante na questão financeira. Filipenses 4,19 está escrito: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salmo 37, versículo 19: no tempo da fome os justos terão fartura. Deuteronômio 8,18: eu, o Senhor, te atraí para o deserto para falar ao seu coração e mostrar para você que eu sou o Deus que te dá poder para adquirir prosperidade. O que eu tenho vem de Deus, o que eu sou tem a ver com Deus, e é Ele quem vai reger todas as áreas da minha vida. Se alguém aqui compactua com essa ideia, se expressa como você recebe isso, meu irmão. Deus está no centro de tudo. A irmã Lídia entende isso. Ela entendeu. E ela está ali no beira do rio, está orando, está com a banca dela de roupa tingida de púrpura, mas quando a palavra vem, ela, opa. É igual Moisés, capítulo 3 do Êxodo, que apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, quando viu a sarça ardendo, ele parou de pastorear as ovelhas para ver o que acontece. Por quê? Porque o que vem de Deus sempre é maior do que aquilo que vem da terra. A agenda do céu é maior do que a agenda da terra. Liberei a palavra na live de ontem, dia 1º de julho, usando esse texto. Quando o Senhor aparece para Moisés, ele disse: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a sua aflição, e eu conheço o que estão passando como dor, e desci para entrar com provisão, desci para entrar com providência. Moisés, levanta e vai.
Então Tiatira tem essas informações curiosas. Ali tem uma igreja. Por conta do comércio, eu vou aplicar, estou te dando um pano de fundo. Por conta do comércio forte na cidade, eles criaram um tal de sindicato. O quê? Eu já não gostava de sindicato. Depois que eu olhei para esse negócio aqui da Bíblia, aqui, irmão. Criaram, pastor Marcelo, o sindicato dos comerciantes. A palavra para isso é guilda. Só que não é só um sindicato de negócio. Começaram a misturar, trazendo deuses estranhos para dentro dos encontros. No meio desses participantes do sindicato, tem os crentes de Tiatira, que não quer ter o negócio enfraquecido, divide o coração. Domingo, está no culto na igreja em Tiatira. Segunda, está no encontro do sindicato, que quando o encontro termina, tem festa. E nessa festa tem cachaça, tem prostituta, tem funk. E eles dizem assim, mas eu tenho que estar aqui. Por quê? Porque por cultura, quem não faz parte do sindicato, o negócio vai fechar. Quem não faz parte da confraria vai enfraquecer o comércio, vai perder dinheiro. E como os nossos irmãos da igreja de Tiatira não quer perder nem a presença de Deus, mas também não quer perder o dinheiro, está com pelar. Pegou? Está vendo que isso aqui não é novo? Ó, há tempos que irmãos dentro da igreja estão com o coração dividido. Domingo, ouve a palavra. Segunda, arria despacho. Pastor, eu não faço isso. Qual é a diferença de quem acende a vela e quem vende a alma? É o que os nossos irmãos em Tiatira estão fazendo. E Jesus, o Filho de Deus, o que tem olhos como chama de fogo e pés de bronze reluzente, está dizendo: eu conheço as obras de vocês, igreja. Vocês são excelentes no amor, na perseverança, na fé, e então estão até guardando a paciência de vocês. Agora, a única coisa que eu tenho contra vocês, eu vou dizer, é que vocês toleram o quê? Aceita. Aceitar é diferente de tolerar. Aceitar é, eu faço o que você faz. Tolerar é, pode fazer na minha frente que eu fico confortável. Eita! Eu não faço o que você faz, mas o que você faz não me incomoda, não me perturba. Pode viver a sua vida, que eu estou aqui. Eu não Só que tem um detalhe: a gente começa tolerando, depois começa aceitando e vai terminar fazendo. E o Espírito Santo é tão cirúrgico que ele diz: vocês não fazem. O problema de vocês, o pecado de vocês se chama tolerância. Isso não se ensina nas igrejas, irmãos. O que é pecado? Adultério, roubo, assassinato. Diga pecado. Você sabe o que significa a palavra pecado? A hamartiologia, que é a doutrina que estuda pecado, é muito simples: pecado, errou o alvo. É essa a definição para pecado: errou o alvo. Neemias capítulo 6, Neemias está tendo um diálogo com Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e eles estão mandando Neemias descer da obra para ter um diálogo. Neemias falou assim: eu não posso parar a obra, porque se eu parar a obra eu peco. Para a obra é pecado? Para mim pode não ser. Agora, como Deus levantou Neemias para levantar muro, Neemias não pode parar de levantar muro, porque para Neemias parar de fazer o que Deus mandou é pecado. Aí você está atacando pedra em quem caiu, em adultério, mas Deus te chamou para cantar e você não está cantando? Estragou.
Deus te chamou para pregar, você não está pregando. Deus te chamou para liderar, você não está liderando. Tem frescura para abrir a sua casa e ser sede de avivamento, um GCA. Deus te chamou para isso, você não está fazendo. Qual é a diferença do adúltero que se deita com uma mulher do outro, ou com a prostituta, para aquele que não faz o que Deus mandou fazer? Não tem diferença, os dois estão errando o alvo. Olhe, faz cara que está gostando, dá um glória a Deus para disfarçar. Inclusive você que está em desobediência. Posso mergulhar um pouquinho mais fundo? Posso? Neemias diz que não peca, não vai pecar, se ele parar o muro ele peca. 1 Samuel, capítulo 13, 14, por ali assim, Samuel vai dizer para o povo assim: como eu deixaria de orar por vós? Porque se eu não intercedo por vós, eu peco contra Deus. Por quê? Porque Samuel foi chamado para interceder. Se não intercede, peca. Está vendo como que somos rasos e transformamos o que nós não gostamos em pecado? Posso contar uma coisa bem particular minha para vocês? Posso ou não posso? Vamos falar um negócio. Eu não gosto de piercing. Por quê? Não sei. Eu olho o piercing. É estranho. Mas você gosta de tatuagem? Agora, se eu sou um pastor que tem duas balanças, eu vou dizer que piercing é pecado porque eu não gosto. Mas a Bíblia não disse que é. É isso que os nossos líderes antigos fizeram muito. Transformar o que não gosta em pecado, porque não tem paciência para ensinar o povo. O que as mães... o filho vai botar a mão na tomada, aí a mãe fala assim: não. Quando a criança sabe falar, por que não? Aí a mãe não tem paciência. Não, por que não? Quem é mãe aqui já falou isso? Levanta a mão e diga: é verdade, pastor. Uma vez eu estava passando roupa. Mateus tinha 2 anos mais ou menos. Estou passando roupa, já contei isso aqui. Aí ele estava aqui perto. Tudo que eu fazia, o Mateus estava perto. Uma vez eu estava tomando banho, o Mateus estava lá dentro do boxe. Falei assim: vou fazer um negócio aqui. Aí eu comecei a fazer a barba, pastor Marcelo. Começou a sangrar. Você lembra disso? Não? Começou a sangrar. Aquele sangue no chuveiro, água quente, pressão arterial lá em cima, sangra mais. Aí o sangue começou a escorrer aqui, eu comecei... Deu um grito dentro de casa, saiu correndo. Todo dia eu estava passando roupa, ele chegou perto. Aí o ferro está aqui, ele com a mãozinha no ferro assim: não. Ela está aqui, ó. Aí ele vem, olhando para mim. Falei: não. Aí ele tirava a mão. Aí eu fui no termostato, diminuiu um pouquinho. Aí ele veio. Aí eu fui deixando. Quando ele botou a mão, ai, dodói. Sabe qual foi o dia que ele botou a mão no ferro? Existem 2 formas de alguém aprender. Ou aprende com a palavra, ou aprende com a dor da experiência. Qual que você escolhe? Será? O que está doendo algumas coisas ainda? Porque palavra não falta. Olha para quem está do lado e fala assim: estragou a palavra. Tenho, porém, contra ti que toleras a doutrina de Jezabel. Aqui eu começo a pregar. Diga: Jezabel. Quem aqui já ouviu a expressão espírito de Jezabel? Levanta a mão. Já ouviu? Não tem na Bíblia. Caiu. Pega aquele livro lá, o Espírito de Jezabel, e joga fora. Pega aquele artigo, Espírito de Jezabel. Não existe espírito de Jezabel. A Bíblia menciona doutrina
de Jezabel. Nós vamos precisar entender isso. Por quê? Porque repreender um espírito que não existe é trabalho burro. Você está mandando o espírito de Jezabel embora e ela não vai, porque ela não existe. Eu gosto de falar essas coisas, fico olhando. Estou Bíblia aberta. Doutrina é uma coisa, espírito é outra coisa. Agora, para a gente entender qual é a doutrina de Jezabel, a gente vai ter que voltar um pouco na história, entender onde essa mulher aparece. Quero deixar claro que de 4 grandes comentaristas, Bacon, Champlin, Warren Wiersbe e Hernandes Dias Lopes, todos eles são comuns em dizer que provavelmente o nome dessa, abre aspas, profetisa na igreja de Tiatira não era Jezabel, ela carregava a fama da doutrina de Jezabel. Por quê? Porque o nome Jezabel era um nome tão infame que dificilmente uma mãe daria para uma filha esse nome. Você conhece um Judas? Alguém conhece? Não, no nome. Porque Judas, a doutrina de Judas tem por aí, né? Todo engraçadinho, a dor está passando, eu vou ficando assim, né? Diga, Jezabel. Vamos entender quem é ela? Abra sua Bíblia aí, vem comigo. E eu vou terminar. Que era só para chegar isso aqui mesmo e a gente entender essa mulher aqui um pouquinho. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Eu já vou ler para a gente ganhar tempo. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas. Esse texto aqui é uma chave linda. Obadias tomou quantos profetas? E de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão. Então olha aqui o texto. Jezabel, esposa de Acabe, filha de Etibaal, Sidônia, sacerdotisa mor de um culto pagão, a Azera e a Baal, tem um casamento com motivação política com Acabe, só que ela foi importada de Sidom, trazendo seus deuses, e Acabe, um homem banana, aceita, sem personalidade. Então, a primeira coisa que a doutrina de Jezabel ensina, influência maligna. Tem a ver com espírito, tem a ver com poder de influenciar. Porque ela está se valendo de um posto de rainha e se prevalece do posto que ocupa para influenciar pessoas a se dobrarem diante de deuses estranhos. Tem gente que não é rei e nem carrega rei na barriga. É só um líder, é um diácono, é um pastor, tem um pouquinho de dinheiro, mas já está usando a influência que tem para disseminar a doutrina de Jezabel. E não tem nada de espírito, aqui é caráter. Só que demônio, gente, em nome de Jesus, tem que sair. Eu tenho aqui pelo menos umas 600 e tantas, quase 700 pessoas, e tem na internet o desafio, um demônio de qualquer casta a se manifestar na minha presença e não sair com uma palavra. Eu não boto nem a mão na cabeça. Isso não é doutrina de homem, gente. Isso é Bíblia. Se resistir o nome de Jesus, é qualquer coisa, menos demônio. Porque não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, o nome de Jesus. A esse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Jesus é Senhor para sempre. Que história é essa de demônio de quinta classe fazer graça no meio do povo de Deus? E tem gente que é tão sem instrução bíblica que está dando nome afro a demônio. Coisas diferentes, mas não lê Bíblia.
Mas já vi pastor falando de Pombagira, Zé Pilintra, Exu Caveira, Exu das 7 não sei o quê, ralé, pó, lixo. Pode vir com 7 flechas, 10 flechas, 15 flechas, 14 flechas, 21 flechas, 28 flechas, 63 flechas. É ralé, é lixo. O nome de Jesus tem poder, igreja, Deus tem mais. O nome de Jesus tem poder. Agora tem gente que para aparecer, não consegue aparecer por talento, aí encontra na igreja ambiente propício para aparecer, e como não tem talento nem para aparecer com obra, quer aparecer por manifestação. Ela acha que está endemoniada, ela se manifesta como endemoniada para ter a atenção do povo, e tem pastor sem discernimento, parando o culto para dar atenção a isso. Eu desafio bota a cara aqui, que se é demônio vai sair. É por isso que aqui a gente não tem culto de libertação. Ou melhor, tem ou não tem? Quando é? Hoje. E depois? Terça. E depois, em quase 50 casas espalhadas no Rio de Janeiro. Quem pode dar um aplauso a Jesus Cristo que vive e reina para sempre? Bíblia aberta, irmão. Primeiro, usa a influência para manipular. A doutrina de Jezabel manipula. E tem gente que perdeu a alegria da comunhão, porque tem Jezabel que prega, Jezabel que canta, Jezabel que faz tanta coisa por aí. Só que sem instrução, espírito de Jezabel, eu me converti, e quero deixar muito claro, é a escola de sabedoria. Não estou tacando pedra em ninguém, eu estou ensinando o povo que Jesus me confiou. Amém ou não amém, irmão? Mas eu me converti na boa e velha Assembleia de Deus, como o pastor Marcelo, e ninguém me falou. Eu já vi irmãs, abre aspas, se manifestando no culto, e antes de orar o povo tira a acetona do bolso para tirar o demônio do esmalte. Alguém já viu isso aqui, gente? Levanta a mão e diz amém. Olha aí, ó. Já vi, Britinho, tirar brinco da irmã, porque o demônio está no brinco, está no esmalte. Nem demônio era. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é Jezabel? A que está disseminando essa doutrina, historicamente, a sua raiz, uma rainha, esposa de Acabe, filha de Etibaal, Sidônia, que vem para Israel, que tem como capital Samaria, instala um culto a Baal, a Zera, Sintik e Marduk, e começa a influenciar o povo, e começa a torcer o coração do seu marido, que era frouxo, e vai trazer maldição para a nação. Volto para a igreja de Atira. Qual o problema? Uma igreja que tem obras, que tem como valor melhoria constante, porque ela começa bem, mas agora ela está fazendo mais, só que ela está tolerando a doutrina de Jezabel. Mais duas, para a gente fechar. Que mais que Jezabel faz? O texto sagrado, vamos ler. Eu quero ler, irmão. Quem está com fome igual a mim, diga amém. Também, então me aguenta aí que eu te aguento. Vem comigo. Capítulo 19, verso 1. Olha aqui. É a Bíblia, irmão. Quem está gostando dessa série, diga amém. Se você não estiver gostando, pega o Bruno Kelly lá no final. Né, Bruno? Era isso que você queria, Bruno? Tá bom. Acabe fez, marido, fez saber a Jezabel tudo que Elias tinha. Pensa no cara ruim, dá uma raiva desse Acabe, velho. Isso é um gay, esse Acabe, velho. Marica.
já está ferrado com o MP, porque o Mateus falou que o MP não manda aqui, então é mais uma agora, então. Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. O que Acabe não resolve de homem para homem? O assunto não é de homem, mano. Aí Acabe chega em casa, Mário, Jezabel está lá, ó. Não faz nada, porque é vagabunda mesmo, então tá lá. Tá lá, fazendo qualquer coisa. Aí Acabe chega, amor, você não sabe o que aconteceu. Estão me perseguindo lá na empresa, amor. Você é burro, irmão. Sua mulher quer um homem e não um banana do lado dela. Ai, estou passando tanta luta na empresa, bem. Você Acabe. Você não sabe o que Elias fez, Jezabel. Matou todos os profetas à espada. Como Jezabel sabe que não tem macho do lado dela, olha o versículo 2, capítulo 19, verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Como não tem marido, ela vai ter que tomar a dianteira. Pode me chamar de machista, só que Deus criou macho e fêmea. Diga macho, é macho, e fêmea, fêmea. Precisa falar mais alguma coisa? Mas eu vou falar. Ao macho foi dado deveres, provisão, proteção, promoção. Se um homem não cumpre essas prerrogativas, pode usar calça, ter barba e falar grosso. Macho é outra história. E fêmea, mulher, adjuntora. O que é isso? Aquela que caminha do lado. Não é atrás não, do lado, porque foi tirada da costela. Mas ela caminha do lado, dando sustento, apoio moral e ambiente de paz dentro da casa. Como tem tempo que eu não falo isso, na pós-modernidade, a mulher trabalha, sim ou não? E às vezes mais do que o homem. Faz mais e ganha menos. Entretanto, dinheiro de mulher não é para sustentar casa. Isso é coisa de macho. Mulher pode fazer isso. Na pós-modernidade, ela até, abre aspas, dentro de uma coisa chamada deontologia, ela até pode, ela deve fazer isso, mas não é dever de mulher não. O que eu atendo mulher que não aguenta mais ser esteio de homem vagabundo, preguiçoso, incompetente, não está no gibi. Pastor, não aguento mais, amo meu marido, mas não aguento bancar a casa. Por isso que eu falei, quem está vindo a primeira vez, Deus abençoe, e fica essa lembrança da igreja. Não vai voltar, irmão. Como é que volta depois dessa? O Gabriel, cadê o Gabriel? O Gabriel, fica em pé, Gabriel. Fica em pé, Abraão. Eu sei que você é visitante. É visitante? O Gabriel veio semana passada e teve coragem de voltar. Ainda trouxe uma moça. É sua namorada? É amiga? Vamos aplaudir o Senhor para esse casal abençoado ali. Um solteiro sentou do meu lado, pai. Aleluia. Num culto desse, dá até calor, irmão. Tô podendo não. Aí, ô pastor Marcelo, olha aqui, abençoada. Vou terminar agora, o músico pode subir. Olha aqui, Jezabel vai pegar o marido dela que é rei. Deixa eu perguntar, é missão de rei lidar com esse tipo de coisa, gente? Sim ou não? Rei tem que estar resolvendo coisa de rei. O que Jezabel faz? Doutrina de Jezabel. Ela te desconfigura. Ela te deforma. Se você dá ouvido para Jezabel, ela te tira do lugar que Deus te quer e te coloca no lugar que Deus não te chamou para estar.
estragar. Mas Acabe é rei, não é assunto de Acabe ficar tendo briga com o profeta. Só que como ele sabe que Jezabel tem problema com o profeta, Jezabel tem problema com o profeta, Estevão. Porque tudo que está relacionado a céu, a Everton, a partir de hoje chamarás Estevão. A igreja diga amém. Pronto. Eu tenho esse dom de batizar as pessoas, vocês já sabem, né? Né? João vira Pedro, né? Outro dia eu fui jantar na casa do Rony e da Neila, jantar abençoado. Matheus e Eva estavam comigo. Aí, pastor, o senhor pode fazer uma oração? Pastor, pensa numa oração. Estava na casa de líderes, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome santo, o Rabi das Galileias. Aquela oração de crente. Aí eu comecei, Senhor, abençoa o Rony, abençoa a Neila, abençoa a Jamile, e toma o João nas suas mãos, ó Deus, o Pedro nas suas mãos. Viu que eu não erro mais, né? Quando eu falei, toma o Pedro, acabou a oração. Que todo mundo abriu o olho e falou, quem é esse cara? Mas eu tenho esse dom, irmãos. Receba como profecia. Toda vez que eu errar o seu nome, vai lá dar uma olhada no que significa. Deve ser coisa boa. Vamos terminar? Diga comigo, doutrina de Jezabel. Eu vou dar mais um último texto. Aonde que nasce essa confusão? Por que Jezabel, ela tem esse lance aqui? 2 Reis, capítulo 9. Quem já abriu, diga amém. 2 Reis, capítulo 9, verso 30. Tem esboço não, irmão. O pai está estudando, pai, né? 2 Reis 9, 30. Olha aqui. Tendo Jeú rei, que Eliseu ungiu, chegado a Jezreel, que também é vale de Josafá, o vale dos reis. Quando você for a Israel comigo, no caminho para Jericó a gente passa por esse vale aqui lindo, que tem uma plantação de tamareiras, coisa mais linda do mundo. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel soube, então se pintou, passou lápis no olho. O que ela fez? Pintou os olhos, enfeitou, botou aquele... Quando é piranha mesmo, né? Aquele negócio que bota assim no cabelo. Pregadeira. Que minha mãe falava. Mas tem esse nome? Tá. Olha Jezabel querendo manifestar na minha boca aqui, ó. Aí ela aprende. O que eu quero dizer aqui? Olha Jezabel. Ela quer seduzir Jeú com a beleza. É pecado ser bonito, gente? Sim ou não? Olha para quem está do seu lado e diga assim: ainda bem que não é pecado ser bonito, senão você estava condenado. Você acabou de dizer que seu irmão é bonito. Só que Jezabel vai usar a beleza para sedução. Pegaram esse texto, isolaram do contexto para dizer que maquiagem é prostituição, batom é prostituição, pentear o cabelo. Aí fica aquelas irmãs, parece que está uma taturana debaixo do sovaco, não raspa a perna, não passa um desodorante, não usa não faz um clareamento. Os meninos aqui do clareamento aqui, ó, fica top. Tem que se ajeitar mesmo, irmão. Usar esse texto aqui, pastor Rômulo, para dizer que se cuidar é espírito de Jezabel. Eu estou até hoje caçando um espírito aqui. O que ela faz? Manipulação de novo.
usando a beleza e a influência para tentar ganhar o coração de Jeú. Só que Jeú é homem de Deus. Vamos continuar o texto? Verso 31. Enfeitou o cabelo e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz em Zirre que matou a seu senhor? Levantou-lhe o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse: lançai-a daí para baixo. Cadê a oração para repreender Jezabel? Tem que vir de Bíblia, Brasil. Não é de experiência. Quem é comigo? Quem? 2 ou 3 olharam para ele. Então ele disse: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na e foram salpicados com seu sangue, e a parede e os cavalos, e Jeú atropelou. Antes que qualquer pessoa da rede social venha dizendo que eu estou fazendo um apoio, uma projeção, estou aqui divulgando violência, não é sobre isso. Eu estou falando sobre Jezabel. A atitude de Jeú é problema dele. Só que eu quero te provar que Jeú não ora para que Jezabel saia da vida dele. Ele toma uma atitude. Falta o texto de Apocalipse agora. Vamos encerrar. Eu prometo que das 7 cartas, essa é a mais dura. Semana que vem, esse glória que está entalado, a gente vai dar ele aí, semana que vem. Vai ser ceia. Aí vamos lá, Apocalipse 2, a gente encerra agora. Vamos encerrar gostosinho? Senão fica esse climão, né? Vem comigo. Isso que eu não falei de fofoca. É tão fácil dizer espírito de Jezabel. A fofoca não é uma forma de influência? Usar o acesso de forma errada? Ainda bem que essa igreja é instruída, irmãos. Amém ou não amém? Todo mundo sabe aqui nessa igreja que se alguém vai fazer uma fofoca perto de você, o que você tem que fazer? Fulano, participa da conversa aqui. Está falando de você, mas você não está nem ouvindo, velho. Pô, pastor, eu vou perder a amizade. Escolhe, a amizade é a salvação. Essa semana recebi uns prints aí. Eu só aceitei o print porque de quem veio eu falei assim: manda pra cá. Que tem gente, pastor Romulo, que acha que está abafando, né? Essa mania agora. Terminar. Verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o quê? Autoridade, diga autoridade. Sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi do meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Fica de pé agora. Existem 2 interpretações para essa expressão: te darei a estrela da manhã. Número 1, a menos consistente, falando sobre Jesus. Jesus é citado como uma resplandecente estrela da manhã. Mas o profeta Isaías menciona Lúcifer só como estrela da alva. Brilha, mas não brilha muito. A corrente mais consistente dentro da teologia explica que a promessa do Cristo aqui à igreja de Tiatira é: se vocês ficarem firmes, esse diabo que acha que está fazendo graça, eu vou colocar nas mãos de vocês, porque a autoridade eu já dei à igreja. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés.
Eu encerro essa palavra dizendo a todos os que estão aqui, os que nos acompanham pela internet ao vivo e os que vão assistir depois: espírito de Jezabel não existe, mas o mau caratismo de algumas pessoas, que não é só mulher, mas diz sobre homens que usam errado a influência que tem, o dinheiro que tem, ou a beleza que tem, podem configurar a doutrina de Jezabel. Autorizo qualquer membro da igreja Deus Tem Mais. Quem? Se você percebe que um líder, pode ser pastor, líder, pode ser ministro, qualquer um, está usando errado a influência que tem, traz para o pai aqui. Fala comigo. Porque eu já arranquei pastor, e o meu time aqui sabe, num culto de domingo, no meio do culto, eu chamei lá fora e disse: a partir de hoje, você não é mais pastor nessa igreja. Esperei nem a panela esfriar, pastor Marcelo, culto rolando, porque se fosse demônio, eu botava a mão para repreender, mas como era doutrina de Jezabel, tem que tomar atitude. Não tenho medo de perder membro, dízimo, influência. Eu quero céu, irmãos. Eu quero é Deus. Bate na mão de 3 ou 4, aí você faz o high five e fala assim, ó: eu quero é Deus, meu irmão. E dessa forma poética eu digo: receba essa palavra da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo.